Ótimo domingo. Ótimo domingo para você. Hoje é domingo 22 de setembro de 2019. Nós estamos ao vivo. São 17 horas com 8 minutos. O De Frente com Que Assim hoje está ao vivo. Sabe por que está ao vivo? Porque esse homem, ele tem que estar ao vivo. Porque ele é verdadeiro, ele é autêntico. Ele fala na lata, não tem esse negócio. E ele tem muitos para nos falar. Ele fez questão de estar ao vivo conosco aqui nesse domingo, para falar os seus projetos, para falar a sua ideologia, para falar tudo que o povo de São Francisco precisa e quer ouvir também. Eu estou de frente hoje, ele foi vice-presidente nacional e presidente estadual da Juventude do PSDB, foi assessor especial da Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer, ele foi assessor da deputada federal e estadual Andréa Zito. Ele foi secretário municipal de São Francisco de Mapuana de Planejamento. Ele também fez parte como membro da Executiva Nacional e Estadual do PSDB. Ele foi vereador de São Francisco de Itabapoana. Ele vem como candidato a prefeito da nossa cidade de São Francisco no ano de 2016. No pré-2016. Agora você já até sabe quem é, né? Olha, ele foi, o diretor do interior da Leão 13 no estado do Rio de Janeiro, e fez um bom trabalho, principalmente aqui com nossa São Francisco de Itabapoana. Eu estou de frente hoje com Marcelo Garcia Macedo. Marcelo Garcia. Neste domingo, ao vivo, 17 horas 10 minutos, no nosso Facebook, na internet, eu estou de frente com Marcelo Garcia. Eu já entrevistei, já fiz uma entrevista com ele muito boa. Temos uma boa relação. Vira e mexe, nós estamos, Marcelo está aparecendo nos nossos blogs, no nosso site, porque nós temos uma parceria com Marcelo Garcia. O Grupo Cast de Comunicação faz essa abertura dessa entrevista dizendo que o Grupo KJ de Comunicação está junto com Marcelo Garcia, está junto com a oposição em São Francisco de Itabapoana. E Marcelo Garcia é um dos cabeças deste grupo de oposição. Eu estou de frente com Marcelo Garcia. Obrigado, Cassim. Eu que agradeço você, Marcelo. Prazer sempre estar com você. Eu que agradeço, meu filho. A gente que veio para a entrevista, que era gravada, virou ao vivo, mas ao vivo, como quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eu falei assim, essa entrevista com Marcelo, a gente quando não tem nada para esconder, não que os outros tenham, mas os outros coincidiu de a gente fazer. E hoje a gente parei, já que não vamos fazer a gente fazer gravado, vamos fazer ao vivo. Vamos fazer ao vivo, nosso telespectador tá chegando, tá entrando, tá tudo direitinho, né, amor? E fica aí direitinho, tá? Fica aí, porque a internet a gente não sabe, né? E qualquer coisa você fala um sinal pra gente. Nós estamos sem pressa. Marcelo Garcia vai entrar na sua casa agora, né? Permita, porque tem muito o que falar, né, Marcelo? Com certeza, temos bate-papo aí pela cidade. Hoje, domingo, o que você fez hoje, Marcelo? Hoje, nesse domingo, 22 de setembro? Pela manhã lá em Gargaú, né, na nossa querida comunidade, e depois fomos lá em Lagoa Feia, né, visitar alguns companheiros lá em Lagoa Feia, ali também em Morro do Bode, e depois chegamos aqui para fazer essa visita a você e poder gravar e fazer o programa aí de frente com o Que Assim. Hoje foi um dia muito produtivo, muito bom, porque a gente vê as belezas da nossa cidade, né? Lagoa Feia é uma comunidade que tem uma beleza ali, aquela beira-rio. Só tem um nome, né? Que é feio. Só tem um nome de feio, né? Mas é uma comunidade muito querida e que tem um potencial enorme, né? Ali com aqueles frigoríficos, né? Gera muito emprego, aquelas pessoas ali, aquela comunidade que vive em torno ali do pescado, né? Da pesca. Marcelo, o abandono da administração pública, do setor da Prefeitura de São Francisco, chegou lá na Lagoa Feia? Tá, com certeza, a gente... As estradas tá como? As estradas muito ruins, né? O acesso lá muito ruim. Eu acredito que a máquina ali demora a passar, né? Ou faz tempo que a população não vê. Mas, e não é nem por isso, né? Não é só a questão da máquina, sabe? Que assim, eu falo que a gente vê o abandono em todos os sentidos. Ali, por exemplo, aquela comunidade, se precisar de um socorro, uma pessoa passa mal, quem socorre? Não tem ambulância? Não tem quem socorrer. Então você tem a questão da própria questão do turismo, né? De você usar a Lagoa Feia como um cartão postal, como um investimento ali. Infelizmente a comunidade ela vive
dos próprios moradores que ficam ali. Tem aquele barzinho ali que a gente come um peixe, né? Tem as pessoas ali que fazem a comunidade acontecer muitos potereiros, né? sem nenhum tipo de apoio ou de suporte do poder público. Então Lagoa Feia hoje tem esse potencial, não só no quesito de geração de emprego, porque também tem ali os frigoríficos, que também não tem apoio nenhum, é cada um por si, Deus por todo mundo, né? Gera um emprego, mas poderia gerar mais, né? Se a gente tivesse ali um incentivo, se as pessoas conhecem, muita gente não conhece Lagoa Feia, né? Eu acho que esse é um das questões que a gente precisa enfrentar, né? A nossa cidade precisa se conhecer. Muita gente da nossa cidade mesmo não conhece Lagoa Feia, não sabe como aquela comunidade é tão bonita, é tão agradável você passar ali um domingo, um dia, à tarde ali, com aquela população que é hospitaleira, que recebe a gente tão bem, né? Eu, se não tivesse compromisso aqui com você, com certeza estaria lá até agora lá. Porque o ambiente, ele proporciona isso, sem né? dúvida, sem dúvida. Eu estou de frente hoje, nesse domingão, com o Marcelo Garcia. Ele é pré-candidato a prefeito da nossa cidade para o ano que vem. Isso é verdade, Marcelo? Verdade verdadeira. Marcelo. A gente está construindo, né, que assim, uma pré-candidatura, né, para a nossa cidade. A avaliação depois, lá no ano que vem, é feita pelo partido, né, o partido que vai homologar ou não a candidatura, mas hoje nós estamos trabalhando firme numa pré-candidatura, mostrando, né, para a cidade que é possível ter uma candidatura, né, que seja diferente de tudo aquilo que a cidade já viu, né? E não é diferente só da figura, da imagem, da pessoa, diferente com um projeto, com ideias, né, com coisas que a nossa cidade precisa e que até hoje ninguém enfrentou. O que nós queremos é enfrentar essas questões que nós precisamos fazer para São Francisco. Marcelo, essa é a quinta entrevista que eu faço com a volta, né, com a reestreia. E o meu segundo convidado foi o Marcos Papinha, né, que foi deputado, hoje é suplente deputado federal e que se coloca também como pré-candidato a prefeito aqui em São Francisco, né? O que você acha dessa pré-candidatura dele? Você consegue ver ele como um concorrente? Como que é? A sua opinião, o que você acha dessa pré-candidatura do Papinha aqui em São Francisco? Você, como pré-candidato, concorreu em 2016, foi candidato, foi até o fim, não se vendeu, não se entregou a ninguém, não juntou nem com um lado nem com o outro, né? Saiu de um grupo político e estava com a máquina na mão, que foi o grupo do Pedrinho Xerene, né? Fez a sua candidatura própria, está aí esses 3 anos sozinho, lutando, sendo oposição. O que você tem a nos falar? O que você tem para falar para o povo de São Francisco dessa pré-candidatura do Papinha aqui em São Francisco? Olha, Kécio, eu acho que eu não tenho assim como avaliar essa pré-candidatura, né? O Papinha é gente boa, gosto dele, não tem nada contra ele, mas o que eu acho é que o grupo político, né, os políticos de São Francisco, nós temos bons políticos de São Francisco, né, da nossa cidade, que vivem aqui, que a família daqui, que conhecem a nossa realidade, que conhecem as nossas dificuldades, que vem militando na política de São Francisco há algum tempo, né? Eu acho que essas pessoas, esses políticos que são franciscanos, pessoas que estão aqui, que se dedicaram há algum tempo à nossa cidade, merecem, né, chegar à Prefeitura de São Francisco, porque não dá para mais um governo onde quem vai governar são pessoas de fora. A gente sempre criticou, inclusive quando eu era vereador, ao próprio Pedrinho, né, a atual prefeita, que trouxe pessoas de fora, né, trouxe pessoas para ajudar a governar. Você pega o secretariado, uma opção de gente que não é daqui, tem secretário do Rio de Janeiro. Então, se nós reclamamos e a gente combate isso, não dá para ter mais um governo com um grupo que vai vir de gente de fora. Vai ser mais 4 anos você falando, né? Mais 4 anos falando a mesma coisa, repetindo. Então, é uma situação que a gente precisa enfrentar, né? Basta ver o entorno, basta ver as pessoas que estão próximas para ver, né, qual é o caminho a se tomar. Então, nessa questão, eu só acho que o povo de São Francisco, nós, as pessoas de bem da cidade, a gente que mora aqui em São Francisco, que sabe a dificuldade do povo, a gente tem que se unir,
né? A população de São Francisco tem que se unir para dar um basta nessa situação, né? De não ter governo sendo montado com pessoas que não são de São Francisco. Dá oportunidade ao nosso povo, né? Povo que estuda. Quantos jovens que assim? Você mesmo foi um desses que enfrentou os ônibus universitários, ou enfrentou, né, com o ônibus quebrando no meio do caminho, chegando de madrugada em casa. Verdade. E aí se forma e vai trabalhar onde em São Francisco? Aí a empresa que é o maior empregador do município, que é a prefeitura, dá oportunidade às vagas que tem a pessoas de fora. Nós queremos mais isso 4 anos? É essa avaliação que a população tem que fazer, né? Então, eu acho que a gente precisa dar um basta nessa situação. Marcelo, com informações que a gente tem, a Secretaria de Planejamento aqui da nossa cidade de São Francisco, ela, depois da sua gestão, depois que você passou a ser secretário, ela virou uma secretaria muito blindada, virou uma secretaria com recurso, uma secretaria que muitos querem ser o secretário. Então a minha pergunta é, por que antes de você ser secretário não tinha esse valor a secretaria e agora ela tem depois que você passou? Olha, Ricardo, assim, foi até uma boa pergunta que você fez. Eu costumo dizer que a Secretaria de Planejamento de São Francisco tem 2 momentos. Um antes de Marcelo Garcia e um depois de Marcelo Garcia. Com toda a humildade do mundo eu estou falando aqui, né? Porque eu sempre procurei, nas funções que eu exerci, tentar exercer as funções, principalmente aquelas que envolviam recurso público, dinheiro do povo, da gente deixar legado, a gente deixar um trabalho. Porque eu costumo dizer o seguinte, quando a gente entra na função, a gente, quando termina aquela jornada, a gente tem que olhar para trás e falar assim, o que eu fiz nesse período? Se você olhar para trás e não lembrar de nada, parece que você ficou ali sem resultado, né? Então eu me orgulho muito de ter dito à população, lá em 2008, né, quando eu fui candidato a vereador a primeira vez, que a gente ia trazer recursos para a cidade. O que a gente vê hoje, muitos políticos falando aí, que nós vamos buscar recurso, que nós vamos trazer emenda, vamos trazer dinheiro, trazer isso, trazer aquilo. Eu falei isso para a população e a gente provou isso no período em que eu estive secretário. A gente fez uma revolução na Secretaria de Planejamento, colocou a Secretaria com um olhar de que a gente tinha que trazer dinheiro para São Francisco, porque a gente não podia contar com o dinheiro do orçamento próprio nosso, a gente tinha que buscar dinheiro fora. E com esse formato da Secretaria, a gente bombou, né? Nos 12 primeiros anos da existência de São Francisco, governo Barbosa e 2 governos de Pedro Xerene, os 12 primeiros anos, a cidade de São Francisco arrecadou de dinheiro de fora algo em torno de 4,5 milhões de reais, em 12 anos. Em 3 anos que eu fui secretário, a gente arrecadou quase 20 milhões de reais. Então nós arrecadamos 8 milhões para comprar equipamentos, compramos escavadeira hidráulica, compramos patrol, compramos carros. Você né? acredita, se você não fosse secretário, isso aconteceria? Acho que não, porque a gente viu o que foi acontecendo nos 12 primeiros anos. Isso não aconteceu antes? Precisava, que é o que eu falo, precisa de alguém com outra visão. Porque a gente entrou na Secretaria de Planejamento, eu não quis ser mais um daqueles que já tinham passado ali. Com todo respeito a quem já tinha sido secretário. Porque também eu quero deixar aqui uma palavra, que eu tinha o respaldo do prefeito à época, que era o Beto, né? Beto me dava a carta branca para a gente poder trabalhar. Então, às vezes, também quem passou lá não tinha esse mesmo respaldo do prefeito. Então, eu entendo que a gente precisa, onde a gente passa, fazer um novo olhar, né? Fazer um trabalho diferenciado. Né? E isso a gente fez na Secretaria de Planejamento e foi o que você falou. Depois que eu saí, agora é briga. Briga para saber quem vai ser o secretário. Todo mundo quer a secretaria. A joia da coroa agora, depois da Secretaria de Educação e de Saúde, virou a Secretaria de Planejamento. Você conseguiu tirar essa secretaria tão esquecidinho para brigar com essas galinhas dos ovos de ouro. Exatamente. Né? Assim. Marcelo, mas na sua opinião, hoje, como que está funcionando a Secretaria de Planejamento? Tem planejamento? Está funcionando?
está trazendo dinheiro para o nosso município, está gastando, está investindo certo? Como que está, na sua opinião, o secretário de planejamento, que muda todo dia, eu também praticamente eu nem sei. Está trabalhando? Está evoluindo? Como que está a Secretaria de Planejamento, que você pode dizer que você for precursor para ela ser hoje uma mina, para ela ser hoje ser importante? Então você pode falar isso como ninguém. Eu posso perguntar isso a você. Como que está, na sua opinião, hoje a Secretaria de Planejamento de São Francisco? Olha, Kessler, eu não tenho os dados, né, os números, como eu tenho da minha época. Mas eu posso dizer que eu acredito que a Secretaria de Planejamento não estava indo muito bem. Porque o governo acabou de fazer uma troca, né, do secretariado. Então, quando você troca, geralmente é porque o anterior não vai bem. É automático, né? Essa avaliação, a avaliação que a gente faz de quem está de fora. E também, quando trouxe, até falei isso outro dia na live que eu faço, a mudança foi também para um secretário que tinha sido secretário do governo anterior, tão criticado. Né? Um governo que foi criticado, que se propunha em se fazer mudança, e agora traz o secretário que era do governo anterior. Então, na verdade, aquela crítica não era verdadeira, era uma crítica eleitoral para tentar sujar a imagem do prefeito que estava, porque pelo jeito gostou muito do trabalho que o secretário fez no governo do Pedrinho. Né? Então, trazendo para agora, eu vejo a secretaria trabalhando em projetos que já estavam em andamento, já estava pronto desde o governo anterior. Tem algum seu? Né? Não me lembro aqui exatamente. Eu lembro que a gente tem ali a solicitação de fazer o mercado municipal, que está sendo construído. Foi uma indicação que a gente fez logo no início do mandato como vereador. A gente brigou por esse recurso, por essa obra, e acabou tá acontecendo agora. Exatamente assim, do mercado eu lembro. Mas a gente está assistindo, né, a execução de coisas que estavam prontas. Até não tá vendo financeiro. Até financeiro, não tá vendo nada, não viu nada novo ainda. Pode ser. Nenhum fruto dessa gestão. Exatamente. Pode ser que ano que vem, ano da eleição, pode ser que essas coisas estejam paradas para serem colocadas em prática ano que vem, para tentar iludir a população. Marcelo, eu estou de frente hoje com o Marcelo Garcia, são 17 horas e 25 minutos, nós estamos ao vivo, nós de frente porque assim hoje é ao vivo, tá? Marcelo, uma família muito conceituada aqui no nosso município, que eu de passar eu gosto muito, estimo muito, compôs com você em 2016, quando você foi candidato, que foi a família do Estaleiro, aqui no Guaxidim, né? Em seguida passaram, o Fabinho do Estaleiro foi vereador, né, em São Francisco por 2 vezes, ou 3, né, não me engano, foi o seu vice, né, como candidato, e hoje o Fabinho e o Edinho, né, o seu pai, né, que é o patriarca da família do Estaleiro, compõem com o governo atual aqui em São Francisco da Bapuana. Na sua opinião, é uma decepção? Você, como que vê, né, que eles poderiam, né, caminhar, tá com você? A informação que eu tenho é de seu Edinho e do Fabinho, né, que compõe o governo. Você acha o que dessa ida deles para o governo, tá lá compondo com o governo? Você acha isso foi importante eles irem? Ou poderia estar na oposição hoje, até mesmo na caminhada junto com você para construir essa próxima pré-candidatura? O que você tem a nos falar? Eu acho que eu não tenho nada para falar do Fabinho. O Fabinho foi muito correto comigo, né, na eleição de 2016. Né, ele, até o último dia, até as 5 horas do dia da eleição, nós estávamos juntos, né, a gente rodou o município junto. Então o Fabinho foi muito correto comigo naquela candidatura. Poderia, vendo que não iríamos ganhar a eleição, poderia tentar fazer algum acordo, alguma coisa nesse sentido. Mas essa não foi a postura dele, muito pelo contrário, foi uma postura muito correta, e eu preciso registrar isso aqui. Com o depois governo que ganhou a eleição, e nós torcíamos, né, e torcemos ainda, que a prefeita pudesse fazer uma boa administração, talvez essa tenha sido a opinião, né, e o pensamento do Fabinho em tentar ajudar a fazer uma mudança com esse governo na cidade.
Eu, pessoalmente, não enxergo dessa forma, mas cada um pensa de um jeito, né? Então, mas eu não tenho nenhum problema com o Fabinho, independente da questão política, a gente é amigo e ele só está pensando aí de uma outra forma e eu continuo tocando o nosso projeto, acreditando que São Francisco precisa de muito mais do que acontece hoje na cidade. Marcelo, aqui em São Francisco, o PSDB, ele, eu vou ser direto, ele é rotulado como traidor. Que traiu fulano, que traiu ciclano, que traiu o prefeito fulano, que traiu ciclano, que traiu o pré-candidato, isso e aquilo. Isso é mal impressão, isso é um equívoco, isso é verdade. Como que é isso? Por que rotularam o PSDB assim, aqui em São Francisco? E hoje, né, é o seu partido, né? Sempre foi, né? Sempre você esteve à frente do partido, né, praticamente. Por que essa má impressão? Eu acho que a maior prova de que a gente segue uma linha é porque eu estou há 18 anos no PSDB. Nunca mudei de partido. A gente vê aí candidato que pula de partido, você troca de partido como troca de roupa, né? Cada eleição está no partido. Por quê? Porque se a gente for analisar assim, já de forma correta a questão partidária, se você está no partido, porque você tem ideologia, acredita com aquele partido ali, e essa é a minha posição em relação ao PSDB por conta da questão partidária. Eu costumo dizer que o PSDB em São Francisco sempre foi um partido que sempre chamou muito atenção. Sim. Né? Um partido que sempre elegeu vereador, sempre teve vereador na Câmara, né? E sempre com 2 vereadores. Né? A gente pegar a história desde São Manuel Carlos, né? Nem nada de Marcilene, né? O pessoal que fundou aí o PSDB ainda em São João da Barra. O PSDB sempre foi muito forte. O primeiro prefeito da cidade foi do PSDB, foi o Barbosa Lemos, né? Eleito no PSDB. Depois os vereadores, desde Barbosa, a Câmara sempre teve vereador do PSDB. Então sempre foi um partido muito forte. E os posicionamentos do PSDB sempre foram rotulados, quero falar assim, né, como um posicionamento que eles estavam no caminho, indo para outro. Mas eu quero te dizer o seguinte, a maior prova de que a gente não pode ser rotulado com essa impressão é o meu posicionamento em 2016. Porque quando eu deixei o governo, eu não deixei o governo por motivos para me vender, ou para ir para um outro grupo político, né, ou para me dar bem, ou para dar bem, o partido se dar bem. Não fez negócio. Não fizemos negócio, muito pelo contrário. Nós saímos do governo porque a gente entendia, né, ali que Pedrinho era cabeça dura, tinha algumas dificuldades, a gente estava alertando a ele. Eu até tive com um amigo vereador essa semana, que foi vereador comigo na legislatura anterior, e falei assim, olha, lembra que lá em abril eu fazia discurso, eu ainda na base do governo, ia para a Câmara e dizia, olha, o prefeito não fecha as contas. O prefeito está pagando a folha, está priorizando pagar a folha, o prefeito anterior, priorizando pagar a folha de pagamento, o prefeito pagava em dia, mas não pagava os fornecedores em dia. Foi deixando, ele escolheu, ele tinha pouco dinheiro, pagava a folha de pagamento ou pagava o fornecedor. Não tinha como pagar os dois. Ele escolheu pagar a folha. E foi deixando os fornecedores sem pagar. Aquilo foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E no final deu aí, por isso, um dos problemas da elegibilidade, né, do ex-prefeito lá no Tribunal de Contas. Mas o que eu quero te dizer com isso é que esse foi o meu posicionamento de ir buscar um projeto nosso. E até hoje a gente vem mantendo essa mesma posição. Fomos talvez mal interpretados lá atrás, mas eu acho que hoje a gente começa as pessoas a entenderem qual é na verdade a nossa intenção. E eu quero te dizer o seguinte, muitos daqueles que falavam que o PSDB era traidor, que o PSDB fez isso, na primeira oportunidade que tiveram agora, fizeram até pior. Traíram, no caso aqui, para as pessoas acompanhando nosso raciocínio, traíram o grupo do ex-prefeito Pedrinho Xerém, não é isso? E estão lá na base do governo atual. Eu me lembro de pessoas que assim... Isso, Marcelo? Exatamente. Eu me lembro de pessoas no final do ano de 2016, com propostas pra gente lá na Câmara. Eu era vereador, final, já tinha perdido a eleição, Francimar já tinha sido eleita prefeita,
e tínhamos que votar o orçamento para 2017. E chegava gente lá, chegou gente com propostas para a gente engessar todo o orçamento para que a prefeita no segundo mês não conseguisse pagar a folha de pagamento. E está lá hoje. E hoje está no governo. Vereador? Não é vereador. Pessoas que estavam próximas. Que era ligado. E eu, naquele momento, perdendo a eleição, falei assim, olha, eu não vou votar isso, eu quero votar o que a prefeita quiser. A prefeita eleita quiser. Mandamos chamar ela na Câmara, ela foi à Câmara e disse, olha, eu quero que vote o mesmo projeto que veio da prefeitura, não quero que mude nada. Assim nós fizemos, e o meu voto foi nesse sentido. Porque talvez se a gente mexesse ali, ia atrapalhar, mas não. Qual o objetivo disso? É prejudicar o povo. Acima se das o prefeito não trabalha, se não tem dinheiro para ir trabalhar, o povo é prejudicado. Acima das nossas diferenças políticas tem que estar a população. Sem sombra de dúvida. Então, o que eu quero te dizer é que às vezes tentam rotular a gente de uma forma, mas é aquela história, né? Gostam de medir a gente com a régua deles. Então, eles têm essas práticas e gostam de medir os outros, acham que as pessoas têm as mesmas práticas que eles têm. Então, eu sou muito tranquilo em abordar esse assunto, porque nós, na verdade, se a gente parar para analisar, a eleição de 2008, Francimar e Beto, quem decidiu Marcilene. Beto e Marcilene, quem decidiu a eleição foi o PSDB. Na eleição de 2012, quem ajudou o ex-prefeito a montar toda a estratégia dele de comunicação, o ex-prefeito Pedrinho Xerém, foi o PSDB. Inclusive, todo mundo que foi candidato vai lembrar, todo o programa de rádio, toda a parte de comunicação foi feita na sede do PSDB, que era ali naquela rua do Fernando Material de Construção. Toda a estrutura foi feita ali. Então, em 2016 eu fui candidato. Então o PSDB sempre chamou atenção, né? E sempre foi o peso da balança. Sempre foi. Marcelo. E vai ser de novo em 2016 também foi o peso da balança. Porque se eu não fosse candidato, talvez o resultado da eleição era outro, né? Então, eu não tenho dúvida. E em 2020, de novo, novamente... Aí, eis a pergunta. Você também, se você não quiser me responder, não precisa, eu te pergunto. Era melhor Marcelo não candidato ou Marcelo candidato? Eu acho que eu não me arrependo. Eu acho que com certeza foi melhor eu ser candidato, porque eu hoje aprendi com os erros, né? Passei por uma escola, né? Ser candidato a prefeito é totalmente diferente de ser candidato a vereador. É totalmente você ser candidato e ajudar um candidato, né? Ajudar uma coisa, ser o candidato é outra, né? Você tem que tomar muitas decisões em pouco tempo. E eu aprendi com isso e hoje eu estou preparado para enfrentar aí uma candidatura que possa vir em 2020. Marcelo, você foi vereador, né, por 4 anos, teve ali no mandato, foi líder do governo do ex-prefeito Pedrinho Xerém. Aí eu faço uma pergunta a você, que essa é uma pergunta de um internauta. Você traiu o prefeito Pedrinho Xerém? Você traiu a base dele? Continuando essa mesma pergunta, no caso Marcelo Garcia, não é o PSDB. Uma outra pergunta. Você foi vereador, líder do governo na base do prefeito Pedrinho Xerém. Saiu, largou, não, você já disse, nós sabemos. Mas aí, eis aquela pergunta, você traiu a confiança dele, você traiu ele? É bom que... Eu já sei a resposta, mas você vai falar para o povo. Eu acredito que não, né? Porque não foi uma decisão... sem conversa, né? Não foi uma decisão de qualquer maneira, sem que as pessoas soubessem, né? Existiram conversas, né, anteriores à minha decisão, né? Então eu costumo dizer o seguinte, acho que se tem erro, se tem algum erro, é um erro dos dois lados, né? E eu acredito que essa a grande avaliação que eu faço agora. Em relação à questão de trair, porque é o seguinte, eu votei a pedido do ex-prefeito no presidente Claudinho, pela primeira eleição da Câmara. Depois, já líder do governo, o prefeito nos chamou lá e pediu para a gente ajudar o Renato de Goiânia a ser presidente da Câmara. E Renato tinha um carinho nosso, a gente entendia que ele poderia sim ser o presidente, a gente
acabou como grupo. Eu estou falando isso porque eu estou dizendo, ele era o líder do grupo, né? O nosso grupo era liderado pelo Pedrinho. E quando o líder nos chama e a gente chega ao entendimento de qual é o nome, eu acho que se a gente está no grupo e demonstra ali a lealdade, a fidelidade, acompanhando a decisão do líder, né? Marcelo, o que te levou, no caso, a deixar de ser o líder na Câmara, né, do atual prefeito, no caso até então o presidente Xerém, e você olhar, né, assim, com outros olhos e ser o pré-candidato? Se você tomou atitude, teve uma revolta, o que foi que fez você deixar de ser o líder dele, né, na Câmara, deixar de compor a base com ele? Você foi vereador, né, querendo ou não, perdeu a eleição, mas o seu mandato estava ali em atividade como vereador, né? Você terminou o seu mandato, né, como muitos vereadores, tem gente que vai pendurado nisso, pendurado naquilo, eliminar aquela coisa. Você não, você foi ali, manteve. Então, o que fez deixar a base do prefeito Pedrinho Xerém na época e ser candidato? Kessler, eu acho que São Francisco precisa, e já pensava isso desde quando eu decidi ser secretário, e eu acho que o período em que eu fui secretário, eu mostrei isso, né? A gente avançou em várias áreas, ajudei a prefeitura até em áreas que talvez não era da minha competência. Depois, como vereador, eu sou o vereador que tem mais leis aprovadas na cidade, né? Busquei ali exercer um mandato, que as pessoas às vezes falam, você não fiscalizava. Olha, quem ia à Câmara e acompanhava as sessões da Câmara sabia que eu tinha tudo na ponta da língua. Verdade. Eu sabia quanto estava gastando no Fundeb, eu sabia quanto estava gastando na saúde, na educação, que são os limites constitucionais, que a prefeitura é obrigada a gastar. Então, eu fiscalizava, acompanhava os números, porque essa é a fiscalização que a Câmara tem que fazer. Não está cumprindo, olha, faz um requerimento, faz uma indicação. E aí a cobrança pode ser feita de várias formas. Se você é oposição, você cobra de um jeito. Se você é base, você cobra de outro. Claro. Né? Porque em qualquer democracia do mundo, até mesmo a forma de você falar. tem oposição em situação. E sem contar, nós sabemos que você era o olho do prefeito lá dentro. Sim, a gente tinha essa responsabilidade lá na Câmara como líder. E aí, que assim, eu sempre acreditei que a gente precisava de algo mais. A gente precisava fazer uma mudança, de que a gente precisava transformar a cidade. E dando essa oportunidade ao prefeito, ao ex-prefeito, nós enxergamos que ele ia ter um limite, até um passo. E aí sim eu tomei a decisão, por conta dessa situação, entendendo que a gente precisava de um projeto que defendesse outras bandeiras que não estavam sendo defendidas pelos dois candidatos. Eu decidi ser candidato, levantar essa bandeira, levantar os nossos projetos, e isso eu acredito que foi muito bom para mim, libertador talvez, né? Porque a gente vai defender aquilo que a gente acredita, né? Quando a gente está num grupo, nem sempre a gente concorda, né? Porque assim é verdade, é assim que tem que ser mesmo, porque a unanimidade é burra, né? O pessoal já fala. A gente muitas coisas não concordava, não gostava. Então eu falei assim, olha, vou tomar a decisão, vou ser candidato. Tinha ali também um cenário político que favorecia, porque tinha alguns partidos que queriam essa opção de não votar em nenhuma das duas famílias que sempre governaram a cidade. E a gente entendia que também precisava dessa outra alternativa política, e eu tomei a decisão, né, de ser candidato. Eu não vejo isso como traição, eu não vejo isso como mudar de lado, porque... Uma opção. Uma opção. Trair se eu tivesse ido para um outro grupo político. Né? Eu acho que esse seria uma traição. Ou se eu estivesse conversando com outro grupo político sem que o grupo político que eu estava atual não soubesse. E isso não aconteceu. Eu fui ser candidato, era outra história. Você chegou pro Pedrinho e falou assim, Pedrinho, eu vou ser candidato, eu estou sendo a sua base. Você teve esse diálogo, você teve essa oportunidade? Nós tivemos uma conversa anterior, onde eu perguntei se ele queria que eu continuasse, que o PSDB continuasse no governo. Né? E ele afirmou que sim e tal. E aí a gente queria avançar em alguns temas. Esses temas não avançaram. Né, foram ficando. Aí você falou, esquecimento. Se não acontecer, a gente vai sair. Se não, eu disse, olha, eu estou querendo ser candidato a prefeito.
Eu quero saber se você me quer no seu grupo. Eu não disse se não acontecer. Eu já estava querendo ser candidato. Você falou isso para ele. E quero saber se você continua no meu grupo. Porque se vocês me querem, a mim, ao grupo, ao partido, no seu governo. Né? Continue na base. E ele disse? Com certeza, com certeza, claro. Mas o negócio, os projetos que a gente tinha para colocar em prática não acabou não avançando, em especial na minha comunidade. Né? A gente tinha algumas reivindicações para fazer lá na área da lagoa, lá de Gargaú, do canal ali que sai para São João da Barra. A gente queria uma intervenção ali e eu forçava a barra e acabou até hoje, não aconteceu. São 17 horas e 43 minutos, eu estou neste domingo, 22 de setembro de 2019, de frente com Marcelo Garcia. O de frente, porque assim, hoje é com Marcelo Garcia. Ele é pré-candidato a prefeito de São Francisco do Apuana. Nós estamos aqui nessa tarde de hoje maravilhosa, podemos dizer, com Marcelo Garcia no Facebook, na internet. Muito obrigado a você pela audiência, obrigado a você pela presença, pelo carinho. Muito obrigado. Deixe o seu comentário, deixe o seu boa tarde. Você que é correligionário do Marcelo Garcia, sinta-se à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou de frente hoje com Marcelo Garcia. Marcelo, qual era a chance que você via de ser a mudança automaticamente, né, no caso sendo eleito em São Francisco no pleito de 2016? Você viu alguma chance? Qual era a chance que você viu de você também ganhar a eleição? Ou você não teve alguma dúvida? Porque a gente entra para ganhar. Qualquer coisa que a gente entra numa disputa é para ganhar. Você viu você viu como realidade isso? Como que foi essa experiência para você? Kécio, eu acho que a população em eleição que tem um turno só polariza os candidatos. E a gente chegou a um momento da eleição, em especial ali bem no início da campanha, que a gente começou a buscar essa polarização, né? Eu acho que não ter o debate, né, que a Rádio São Francisco sempre promoveu, isso fez uma diferença na eleição, né? Tanto é porque os dois candidatos não quiseram fazer o debate, né? Se uniram para não fazer o debate. Marcelo, mas vamos aqui, assim, com todo respeito ao ex-prefeito Pedro Xerém, né? Vou ter até respeito a ele. Os demais não. Mas aqui, um debate com você é meio complicado. Não, sim, mas eu acho que a população precisava. A população precisava entender quais eram os projetos de cada um. E como a gente não tinha a estrutura, né, que eles tinham, que em especial a máquina tinha, o debate talvez seria essa oportunidade com todo mundo igual, né, todo mundo com o seu tempo, podendo falar, e a população ouvir o que cada um tinha ali de proposta, de ideias para a cidade. Né? Eu acho que o debate fez uma diferença nessa eleição, e eu achei ali bem no início que a gente poderia polarizar, até porque a candidata que virou prefeita não era da cidade, não morava aqui, né? Não tinha vínculo com a cidade, morava em outra cidade, em outro estado, né? Apesar do marido ter sido prefeito e tal, eu acho que isso pesou um pouco. Não era a imagem da candidata, era a imagem do entorno, do sogro, do marido, né? Então quando as pessoas falam, é a nora de fulano, é a esposa de ciclano, então acabou fazendo isso. Fizeram uma mistura. E aí acabou, eu acho que com o conhecimento que a família já tinha na cidade. Se passaram, os dois não podiam ser candidatos. Exato, o sogro não podia, o marido não podia. Não podem. Eu não tenho certeza. Sim. O ex-prefeito, sim. Eu não sei se o Barbosa Lemos, como é que ele está. Não tem essa informação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: então eu sempre acreditei que esse era o projeto para a cidade. Se eu faço política porque eu acredito. Faço político porque eu quero me dar bem, que eu quero ficar milionário, fazer negociado. É só pegar a minha vida, vai ver como é que é, quais são os meus bens, o que eu tenho, já fui secretário, passou 30 milhões de reais na minha secretaria no período que eu fiquei lá. Não tem um processo, nada, 10, para devolver dinheiro, nada, né? Então, fui vereador. Então, se você pegar, eu faço política porque eu acredito. Eu estou em São Francisco hoje fazendo política porque eu acredito na minha cidade, porque eu acredito que a gente pode muito mais do que a gente faz hoje. E eu já acreditava em 2016. Eu faço política por ideal,
por entender que eu posso contribuir com a minha cidade, né? E hoje eu poderia estar em outro lugar. Hoje a gente tem uma boa relação com o vice-governador do estado, né? Tem uma boa relação com vários outros políticos que poderiam eu estar atuando fora do São Francisco, mas eu prefiro estar aqui porque gosto, porque acredito e mais, porque minha família está aqui, mora aqui, meu pai está ali em Gargaú, minha mãe, minha filha está aqui. Então qualquer coisa que a cidade melhore, beneficia também a minha família. Com certeza. Né? Então, em 2016 eu já acreditava nisso. E por isso fui ser candidato. E continuo acreditando cada vez mais ainda, com mais por força, conta com mais... e defender esse projeto de pré-candidatura. Marcelo, a sua candidatura em 2016 teve o apoio, né, segundo você, e você vai nos confirmar isso, ou vai negar, né, do ex-governador Antony Garotinho, né, que até então lhe apoiou. Porém, o Vladimir, que é seu filho, que hoje até é deputado federal, apoiou o ex-prefeito Pervin Cherene, foi lá, declarou, aquela coisa toda. Na sua opinião, você vai me responder isso e já vai dar a sua resposta para a minha próxima pergunta. São duas perguntas. Na sua opinião, como que vai ficar o ano que vem? Porque a nossa cidade aqui tem uma paixão pelo ex-governador Antony Garotinho. Pode vir qualquer governador aqui, podemos ser candidato, a cidade vota dele. Né? Muitos aqui gostam do governador, aprovam e aprovaram o trabalho dele, da ex-governadora Rosinha, aqui na cidade. Então, ele dá para fazer um peso aqui na cidade, dá para ter um apoio importante, né, a quaisquer candidato que venha, como prefeito, como vereador, como deputado, enfim. Bom, o Vladimir, hoje é deputado federal, né, foi até então candidato da máquina, que está aí. Não teve uma votação horrível, né, não teve uma votação que a máquina podia dar, porque a máquina até então não tem o prestígio para ele. O Vladimir foi apoiado pela máquina, o ex-governador até então não veio aqui, não teve, até mesmo teve algumas complicações, até mesmo dele com a justiça, te ajudou na outra eleição, né? Isso aí eu já sei, eu tenho certeza, mas você vai nos confirmar. A ex-governadora Rosinha também esteve aqui no desfile dia 7 de setembro, até subiu ao palanque, né, com a atual gestão que aí está. Como que vai ser, na sua opinião, no ano que vem? O ex-governador vai ajudar quem? Essa deputaiada que está aí vai ajudar quem? Como que vai ser na sua mente? Olha, Kécio, em relação a 2016, a aproximação do governador Garotinho foi muito com o partido. Né? Em Campos, o PSDB tinha um candidato, que era o Mauro Silva. O PSDB retirou a candidatura do Mauro, fez uma composição com o Garotinho para que o Mauro fosse o vice do Chicão, né, da eleição em Campos. Com essa configuração em Campos, o PSDB pediu que o governador ajudasse algumas candidaturas próximas aqui, ajudou Cabo Frio, ajudou outra cidade, ajudou para ajudar São Francisco. Só que assim, a gente teve o apoio do governador, vamos dizer assim, à distância. Teve e não teve. Porque ele não veio na cidade, ele não fez o que poderia fazer e talvez até naquela eleição tenha alterado também aí o resultado ou melhorado a nossa votação. E a partir de então a gente não teve mais nenhuma ligação, porque não temos uma ligação próxima, foi uma ligação por conta dessa relação partidária, né, de me colocar. E eu acho que hoje, eu não sei ainda como é que está a situação, porque, para falar a verdade, eu estou muito próximo do vice-governador, do Cláudio Castro, né, que é meu amigo pessoal. A tendência, né, é que eu seja aqui o candidato do vice-governador e também do governador em São Francisco. A gente está costurando isso ainda, não tem nada fechado. Não tem em relação ao governador, não. Em relação ao vice-governador, eu sou o candidato do vice-governador aqui, não tenho dúvida disso. E ele já, inclusive, falou isso num vídeo que eu coloquei nas redes sociais outro dia aí. Então, assim, eu hoje não sei exatamente como vai ficar essa configuração, porque até a configuração estadual está indo um pouco tumultuada. Não tem muito claro. Agora o PSL saiu da base do governador.
né? Mas saiu um negócio tá meio confuso ainda. Tá tudo bem embaraçado. O senador Flávio está pedindo para todo mundo entregar os cargos, né? Saiu do governo e entrega os cargos do governador Wilson. Então até uma briga aí do PSL com o governador. Como é que está essa situação a nível estadual? A gente ainda não está muito claro. Então isso também acaba refletindo nas cidades, né? Então, Marcelo, mas aí no caso, você então, para deixar bem esclarecido ao nosso público, você hoje é um pré-candidato a prefeito de São Francisco com apoio 100% total do vice-governador do estado. Sem dúvida, isso sem dúvida. Ele já declarou isso? Já declarou, já postei aí nas redes sociais. Eu nem conhecia ele, eu fui conhecer mesmo com esse vídeo. Eu botei, acho que talvez esteja nas minhas redes sociais o vídeo, alguma coisa nesse sentido, porque a gente tem um projeto, né, muito parecido com o que o governador Wilson está implantando no estado do Rio de Janeiro. Né? A gente tem uma intenção de transformar a nossa cidade, mas sem com aquela questão da politicagem, da política pequena, né? De construir um novo estado, né? De virar o jogo, como o próprio slogan do governo do estado está aí afirmando. Vamos virar o jogo. Né? A gente precisa em São Francisco virar esse jogo também. Esse jogo já tendo jogado, são os dois times, ó. Um faz um gol, depois o outro vai lá e faz outro gol. Tá? Nós precisamos virar esse jogo, mudar esse jogo, entrar um time novo em campo, né? De gente de sangue novo, pessoas que pensam a cidade para frente. Eu acho que essa o nosso objetivo. Marcelo, você tira o chapéu para o ex-prefeito de São Francisco de Bapuana, Barbosa Lemos? Eu não posso avaliar o governo de Barbosa porque eu era muito novo, né? Até outro dia falaram isso, Marcelo Barbosa, que como se tivesse feito parte do governo, acho que eu tinha 13 anos no governo Barbosa, não tem como avaliar essa... Então não posso nem opinar. Não é do governo dele. Para ele, pela história política dele, pela história dele, pela pessoa dele, pela função dele. Olha, Kessler, não teria porque para ele, para a pessoa dele, não teria como não tirar. Ele foi o prefeito número 1 da cidade. Sim. Né? E influenciou. Foi deputado e influenciou em todas as eleições. Portanto, tem essa coisa até mesmo de duas famílias, como é rotulado aqui na nossa cidade. E querendo não é. Né? Então, é onde entra a minha pergunta. Se você tira o chapéu para ele, pela forma dele de fazer política, pela forma ao qual ele atuou em todas as Eu vou tirar o chapéu por um motivo. Por ele ter sido deputado que brigou pela emancipação de São Francisco. Né? Foi lá na época do nosso governador Marcelo Alencar, do PSDB, que assinou, né? É bom deixar isso, foi o governador Marcelo Alencar do PSDB que assinou o decreto de criação de São Francisco da Bapuana. Marcelo, no caso hoje, existe alguma coisa que faça você deixar de ser pré-candidato e lá na frente você deixar de ser candidato a prefeito da nossa cidade? Existe alguma coisa que possa, ou não existe nada que possa acontecer? Só existe Deus que pode encaminhar por outro projeto, mas da minha vontade, da vontade do nosso grupo, nós vamos batalhar muito para a gente apresentar à cidade um projeto novo para que a população possa ter a opção de escolher em 2020. Você e o PSDB, o novo PSDB, tiveram algum convite, receberam algum convite do atual governo para compor? Direta ou indiretamente? Olha, diretamente não, mas indiretamente sim. Lá no início. Para você compor. Indiretamente alguns convites, mas diretamente não. E por que você não aceitou? Porque eu não acredito. Não acreditava e não acredito. Né? Em quê? No grupo, em quem lidera, nas ideias, no que está sendo colocado em prática, como está sendo colocado em prática. Então, exatamente por isso. Marcelo, você tem o que para nos falar hoje, aqui no nosso programa ao vivo? Nós estamos, está 17 horas e 57 minutos, nessa tarde de domingo. O que você teria para nos falar que a nossa cidade mais está sofrendo? O que hoje o povo, o nosso povo, a nossa gente, mais perece? O que o povo está mais sofrendo em São Francisco da Bapuana? E você que quer governar essa cidade, quer ajudar as pessoas, quer o melhor para o nosso município, está vendo, talvez não pode fazer nada, porque você não tem o mandato.
Às vezes você pode não ter nenhuma estrutura financeira para ajudar, porque a gente sabe, nós que somos cidadãos, lutamos a cada dia, ser um chefe de família, como eu também sou, a gente luta a cada dia, a gente tem dificuldade para botar o nosso pão dentro de casa. Eu tenho liberdade de falar isso com você, que eu conheço a sua história, as pessoas conhecem a sua vida, sabe? Você é um cara humilde, um cara trabalhador, que corre atrás. Então, às vezes não pode nem ajudar. E a gente está vendo o nosso povo, porque eu vejo isso. Às vezes eu estou vendo o povo perecendo, às vezes eu estou vendo aqui na nossa comunidade, uma pessoa passando mal, e às vezes eu não tenho a gasolina no meu carro para levar, porque não tem ambulância. Você me entendeu? Então o que acontece? A gente sabe o que é ver o nosso povo, a nossa gente, nosso conterrâneo sofrendo e não poder ajudar. O que, na sua opinião, você tem visto que o povo de São Francisco tem passado, tem sofrido e você não pode ajudar? O que o povo está mais perecendo? Olha, Kécio, o que São Francisco mais precisa hoje é de emprego. A gente tem, de forma mais direta, mais viva, né, a questão da saúde, que a população vem sofrendo, falta de ambulância, falta de estrutura no hospital, uma série de problemas. Mas eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa cuidar de transformar a vida das pessoas. E hoje, o grande problema de São Francisco é a questão da geração de emprego. As pessoas não têm onde trabalhar, as pessoas não têm onde arrumar uma forma de se sustentar. Né? Então é isso que a prefeitura precisa enfrentar, gerar emprego de diversas formas, gerar emprego na agricultura, gerar emprego no turismo, gerar oportunidades de trabalho, de emprego na nossa cidade. Isso vai fazer todo mundo ter mais condições, o melhor programa social é a geração de emprego, né? Não existe um programa social melhor do que gerar emprego, porque a pessoa vai ter uma condição de trabalhar, de arrumar trazer o sustento para dentro da sua casa, né? E o que eu quero dizer que mais vivo, mais diretamente, uma coisa que é mais urgente, o que eu vejo que a cidade está mais precisando é a questão da saúde. Marcelo, você falou agora em emprego. Esse cabide de emprego, nós podemos falar porque está escrachado. O povo de São Francisco está sem salário, servidores sem salário, servidor tendo que pegar dinheiro a juro, dinheiro emprestado, sem contar aqueles que estão passando necessidade, não está podendo botar o seu pão na mesa. Esse cabide de emprego que está a Prefeitura de São Francisco, dando emprego a rodo, muitos que não precisam, para fazer politicagem, o que você tem a falar? Você falou do emprego, dessa cambada de emprego, desse cabide de emprego que está a Prefeitura de São Francisco. Está a coisa mais escrachada, a coisa mais feia do mundo. Olha, Kécio, eu quero dizer que as pessoas... Me desculpa, e que você tem abordado muito sobre isso na live que você faz aos sábados de manhã, às 10 da manhã. Nós, a população, tem assistido. Eu tenho pego alguns, assistido também. Fala aqui pra gente que... Eu acho o seguinte, eu acho que é questão de governar, é questão de ter prioridade. Uma prioridade verdadeira, prioridade de executar, de fazer. E infelizmente a política de São Francisco já há algum tempo, isso não é de agora, né, mas agora muito mais claro, adotou uma política de usar, né, a falta de emprego, porque a cidade não tem opção, não tem alternativa, porque esses mesmos políticos não trazem essa alternativa para a cidade. Uma empresa, uma indústria, não incentiva os nossos empresários. Tem empresários nossos sendo perseguidos, apesar que gera 50, 70 empregos, sendo perseguido, ao invés de ter o apoio do poder público, né? Então, se essas mesmas pessoas não dão oportunidade das pessoas buscarem outro trabalho, outra forma de levar o sustento para sua casa, para quê? Para que as pessoas realmente necessitem tanto de terem que se humilhar a pedir, pelo amor de Deus, um emprego aos políticos. E aí, aumentando o número de vagas, né, de contratos, vai fazer com que na próxima eleição esse político tenha ali uma base eleitoral que ele possa trabalhar. Então, é o monopólio. A dificuldade hoje... Aquele emprego do cabresto. Do cabresto, exatamente. Então, assim, a grande dificuldade hoje, e o que a gente precisa enfrentar, é dizer para a população, olha só, a dificuldade, em especial aqueles que não trabalham, né, e recebem. Isso é o grande problema de São Francisco. Não tem dinheiro para comprar mais remédio,
porque o dinheiro está pagando lá aquele pessoal que está parado. Né? Os cabos eleitorais do governo. Porque, na verdade, não são trabalhadores. Nós temos muitos trabalhadores contratados. Eu conheço aqui uma porção, que inclusive trabalham muito e ganham pouco. E sofrendo. Sofrendo. Os cabos eleitorais, eles ganham muito e não trabalham nada. Né? É isso que está acontecendo. Da boca. Então, assim, é da onde está saindo o dinheiro que poderia comprar ambulância, que poderia comprar mais remédio, poderia botar mais médico, né? Para parar com essa maquiagem. Lá em Floresta, fui lá ontem, entregaram aquele posto de saúde lá, mas não tem ambulância, o médico há uma semana não sei quando vai. Então não inaugurasse. Não inaugurasse. Então, assim, é questão de prioridade, que assim, essa questão é usar o recurso onde é mais importante. E o que esse governo que está em São Francisco ele prioriza? Bom, eu acho que prioriza a eleição de 2020. Fazendo o quê? Eles priorizam o dinheiro, né, da prefeitura é usado com a intenção clara da tentativa de reeleição em 2020. Tá claro isso? Para comer mais 4 anos, para socatear o município mais 4 anos. Eu tô falando. Marcelo, são 17 horas e quantos aqui? 17 alguma coisa. Não, são 18. 18 horas, 4 minutos. Na tarde deste domingo, 22 de setembro de 2019, estou de frente com o Marcelo Garcia. Marcelo, na sua opinião, o que você tem a falar, né, e a nos dizer do governo Bolsonaro? O que você tem a falar do presidente da República? Você que é um cara, né, que conhece a política das grandes capitais, né, o nosso município que sabe disso. Você tem uma grande influência no PSDB nacional, que você já fez parte de várias executivas, já foi membro. Então conhece esse povo lá em cima, em Brasília, sabe muito bem. O que você tem a falar, né, do governo federal, do presidente da República hoje, Jair Bolsonaro? Olha, Kess, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele montou um time muito bom, um time de ministros muito bons. Um ou outro sai do contexto, do meu ponto de vista, dá uma desviada, ponto fora da curva, mas na maioria, né, ele pegou. E se você parar para analisar, as pessoas ficam, porque não política, não sei o que, velha política. Não tem isso, não tem velha nem nova política, tem gente boa, tem gente do bem. Se você pegar, por exemplo, o ministro da infraestrutura, o Tarcísio, que é o que cuida das obras, ele era secretário executivo do governo Michel Temer. Ele ele é militar, mas ele trabalhava no governo Temer, era um alto escalão lá do governo Temer. E o Bolsonaro, vendo a competência de quem realmente é um excelente ministro. Outro dia teve uma entrevista dele, fiquei até impressionado com a competência dele, mas eu quero dizer o seguinte, no resumo, o governo Bolsonaro apresenta um time do bem, Moro, né, o astronauta lá, o Marcos Pontes. Então você vê o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, e o problema é a língua do presidente, né? A língua do presidente e os dedos do filho, que vai lá no Twitter, bota na internet aquelas mensagens que às vezes acaba atrapalhando, dando ruído, né, com o governo. Mas esse é o perfil do presidente. Todo mundo sabia quando votou nele que ele era assim. Que ele já votou sabendo. Então, talvez ele precisa ser alguém perto dele para policiar. E né? É dele. É dele. Ele não, eu não tenho nada contra nem a favor do Bolsonaro, né? Não tem nada contra nem a favor. Mas eu creio, eu vou tirar por mim. Se eu deixar de ser eu, não sou eu. Exatamente. A minha coisa é essa. Se ele deixar, se ele se podar, ele pode até diminuir algumas coisas. Tem que diminuir, né? Mas talvez não vai ser ele. Outro dia teve ele numa entrevista. Eu nunca assisti uma entrevista dele. Era com um comediante. E aí o comediante contando piada e ele animou para contar, o presidente, né? Se animou para contar uma piada. Aí ele falou assim, peraí, agora eu sou o presidente, não posso contar piada, senão você vai rodar o mundo, não posso contar. Então, quer dizer, a questão da cabeça dele também funcionando, dizer, olha, agora eu sou presidente da República, né, o cargo, tem a liturgia do cargo, ele representa um país, tudo que ele fala hoje, isso repercute no mundo inteiro. Né? Então não é mais o deputado Bolsonaro, que era 513, e ele era um dos 513. Ele era mais um, talvez um pouco mais de destaque que outro ali, mas ele era no meio. Hoje não, hoje ele é o chefe da nossa nação,
E ele tem, então, assim, eu acho que ele vai fazendo um bom governo, conseguindo colocar em prática algumas ações que são importantes para o Brasil, e eu estou acreditando que ele vai conduzir o Brasil aí por um caminho que era o que a população queria, longe daquelas questões do PT, né? Eu nunca assisti numa entrevista dele. Aí eu me lembrei que agora, para não dizer que eu nunca assisti, eu como sou muito simpatizante de Edir Macedo e também do Silvio Santos, eu assisti ele lá no Templo de Salomão. Né, eu vi uma entrevista dele no dia do 7 de setembro, né, com o Edir Macedo e o Silvio Santos lá no desfile, né, que deu uma polêmica muito grande. Verdade. Né? E uma dele indo ao Templo de Salomão, né, na sede da Igreja Universal lá em São Paulo, ao qual ele foi orado pelo bispo Edir Macedo. Aí eu assisti uma entrevista dele, um pedacinho pela Record, para não dizer que eu nunca assisti, mas a gente tem que desejar, né, que o presidente faça um bom governo, porque se ele fazer um mau governo, eu estou dentro do país. Se ele fizer um mau governo, eu também estou dentro do país. Se ele fizer um bom, eu estou aqui dentro do Brasil. É isso. Mas, então, na sua opinião, o Jair Bolsonaro está preparado para governar o Brasil? Estou dizendo que ele está preparado, estou dizendo que ele está fazendo, ele montou uma equipe muito boa, né, e está colocando em prática ações que são positivas para o Brasil. Se não fosse ele, quem, na sua opinião, estaria preparado para governar o Brasil? Ah, tem muita gente, eu acho. Senador Álvaro Dias, que foi candidato. O próprio candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, foi governador de São Paulo 3 vezes, né, do maior estado do Brasil. Né. Hoje, né, a gente está aí, puxar a sardinha para nossa brasa, o nosso governador de São Paulo, João Dória, né, um nome que com certeza está preparado. Então, uma série de... Marcelo, você tira o chapéu para o ex-prefeito de São Bento, Beto Azevedo? Eu tiro o chapéu para o Beto. Eu costumo dizer que a gente, gratidão na política não prescreve, né? O Beto foi importante para a gente desenvolver o trabalho que a gente desenvolveu na Secretaria de Planejamento, como eu já disse aqui anteriormente, nos dando liberdade, né? O que aconteceu depois, e aí eu nem estava mais no governo, né? Já tinha saído do governo, acabou acontecendo. Eu acho que a população deve avaliar também que ocorreu pontos positivos. Aquilo acabou acontecendo no final do governo. Eu acho que isso atrapalhou um pouco a trajetória do Beto, né, na política, mas eu não posso ser ingrato ao ponto de hoje não referendar essa situação de que a gente, no meu vamos dizer assim, no meu quintal, né, na minha seara, ali onde eu comandava, que era a Secretaria de Planejamento, ele nos deu a liberdade para trabalhar, né? Então, e isso resultou em benefício para a população. A gente poderia lembrar aqui, eu falo que quando eu passo por São Francisco, me dá muito orgulho de chegar ali e olhar o prédio da Agência da Previdência Social. Eu lembro da gente lá em Brasília brigando para que a agência pudesse vir para a cidade. Está ali hoje a Agência da Previdência Social, ninguém precisa mais ir a Campos para resolver nada, resolve aqui em São Francisco. Tá ali, eu me lembro ali da Delegacia Legal, lá com o César Campos, que era o gerente das delegacias legais, a briga que foi para a gente conseguir trazer a Delegacia Legal para São Francisco, né? E aí eu poderia falar aqui do complexo cultural que está lá, que foi a gente que deu o pontapé inicial ali, começamos a obra, da rodoviária municipal. Trouxe o resgate para o município. O resgate do município. Estou dizendo assim, dentro da minha secretaria, eu posso aqui falar quantas ruas a gente calçou, quantas obras a gente fez, quantos de equipamentos a gente trouxe e comprou, que funciona até hoje, né, para a prefeitura atender a população. Então, assim, num contexto geral, né, construímos a única e primeira escola do centro da cidade de São Francisco, porque no centro de São Francisco não tinha escola. Tinha escola em Gargaú municipal, né? Escola municipal em Gargaú, escola municipal em Barra, em Buri, né? No Macuco e no centro. Da pedra, no centro não tinha. Então nós construímos a escola ali. Então a gente não pode dizer, eu não posso virar as costas, né? E não ser grato por essa situação. São 18 horas, 12 minutos. Boa tarde para você. Desse domingão, 22 de setembro de 2019. Eu estou de frente hoje com o Marcelo Garcia, me dando essa honra, esse prazer, né, de estar aqui falando com nossos internautas, telespectadores, né, e com seus futuros eleitores, né, Marcelo? Deus quiser. É claro que sim. Marcelo, na sua opinião, a pergunta agora
meio complicada, meio polêmica, mas, na sua opinião, o ex-prefeito de São Francisco da Apuana, Pedro Jorge Xerene Júnior, Pedrinho Xerene, ele consegue ser candidato no ano que vem, na próxima eleição, no pleito do ano que vem, 2020, porque tem uma polêmica muito grande, né, das contas, né, que está reprovado, que não está reprovada, do ex-prefeito Pedrinho Xerene. Ele afirma que ele é candidato, que está com um bloco na rua, que ele tem um grupo político. Na sua opinião, como um pré-candidato, como você conhece já o Pedrinho, fez uma política junto, trabalhou junto, foi líder dele do governo da Câmara, né, e hoje ele pode ser o seu concorrente ou pode ser aliado. Tudo pode acontecer, a gente sabe. Na sua opinião, o Pedrinho consegue ser candidato? Olha, Kézia, a gente não pode trabalhar aqui com futurologia, né? Mas o que acontece é que hoje, né, o processo administrativo das contas de prefeito, ele termina na Câmara Municipal. Então, quando o tribunal reprovou as contas, né, o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas, né, em 4 sessões, 4 ou 5 sessões, aí entrou com embargo lá no tribunal, o tribunal rejeitou o embargo, né, confirmando a reprovação das contas. E quando essas contas veio para a Câmara e a Câmara reprovou, né, e aí mais uma vez eu vou falar para você naquela história que depois os traidores somos nós. Depois dos traidores fui eu que saí para levantar a minha bandeira. E aí o prefeito foi teve as contas dele na Câmara e foi reprovada, né? Então, ou seja, então os vereadores que faziam parte da base os traíram. Não, aí fica a critério da interpretação, né? Mas eu quero dizer o seguinte... Mas essa tá nem sabor não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, o ponto final é a Câmara. Então, a partir do dia que a Câmara reprovou as contas, o ex-prefeito está inelegível, né? Hoje ele não pode ser candidato. Ele está na justiça, né? O que a gente ouve, né? A gente ouve que ele está na justiça buscando voltar a ficar elegível novamente, né? É um processo muito difícil, porque eu conheço vários casos, né? Posso citar aqui vários casos. Prefeito Sandro Matos, prefeito de São João de Meriti, candidato a deputado federal na última eleição de 2018. As contas dele foram reprovadas e você vai lá no sistema hoje, procura quantos votos o Sandro Matos teve agora em 2018 para deputado. 0. Porque ele não ele registrou a candidatura, fez campanha. Quando chegou já com 15, 20 dias, o TRE disse que a candidatura dele não valia. Então ele teve 0 votos. Teve gente que votou nele, mas ele teve 0 votos. Então... Não computa o voto. Não computa o voto. Registra a candidatura. Pode até registrar, né? Se forçar a barra. Mas o mais importante não consegue a computação do voto. A computação do voto. Então assim... Ou seja, se ele ganhar a eleição... Pode não ser o... Aí o que teve o segundo colocação assume. Assume, exatamente. E o segundo colocação. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Kézio. Eu acho que isso não é o mais importante. O que é o mais importante? Eu acho que o mais importante hoje, a gente não pode desconsiderar a liderança do ex-prefeito, né? Sem sombra de Ele dúvida. tem um grupo político na cidade, né? Só acho que poderia, né, já estar aí, até para que vamos dizer assim, o tabuleiro eleitoral começasse a se organizar, para que a gente pudesse saber com quem a gente vai concorrer, né? Quem serão os candidatos. A população precisa começar também a ter uma noção para poder começar a definir o que vai fazer. Então, assim, eu só acho que estar inelegível, né? Porque hoje, é o que eu estou dizendo, hoje ele está inelegível. Dificilmente, né, eu acredito que ele possa conseguir. Apesar de que a justiça é justiça, né? Ainda existe essa possibilidade. Vamos aguardar, né, até o momento que o ex-prefeito vai definir aí a sua vida política na cidade, né, de como vai ser o procedimento que ele vai tomar. Mas é o que eu disse, o mais importante hoje era a gente entender qual é o tabuleiro, qual é o jogo que a gente vai jogar. E para a população também começar a definir o seu lado, né? Marcelo, na sua opinião, se o prefeito ele não conseguir, você acha que ele, numa boa, ele coloca um sucessor? Olha, ou ele vai tirar de campo, deixar para lá? Eu vou te responder
Da Querendo ou mesma não, forma- ele tem que levar um legado político do pai. Muitos veem assim, principalmente o grupo político, que tem um grupo político hoje, do saudoso Pedro Schereni, e que é liderado por ele, né, por seu filho, que foi prefeito, já foi deputado, candidato a deputado. Então o que acontece? Na sua opinião, ele, numa boa, chega e fala assim, bom, eu não vou poder realmente. Caso aconteça, vou colocar fulano. Você acha que pode haver isso? Eu acho que vou te responder da mesma forma que eu respondi para a Folha da Manhã há alguns dias atrás, numa entrevista que eles fizeram com a gente. Eu acho que essa decisão está diretamente ligada, né? Depende muito da vontade do ex-prefeito em derrotar o atual grupo político que governa a cidade. Se essa vontade do ex-prefeito de derrotar quem está na máquina hoje for muito grande, ele vai ter que ter sabedoria para fazer a melhor escolha e escolher um candidato. Se a vontade do ex-prefeito for pequena e para ele for indiferente ganhar ou perder a eleição em 2020, ele vai escolher um nome, vamos dizer assim, mais fácil para ele escolher, né? Porque a escolha do nome que mais pode reunir condições de derrotar a máquina é uma decisão mais difícil, né? Uma decisão caseira, e aí resolve ali, bota o nome, e aí não importa o resultado, é mais fácil. Então essa decisão vai ser muito de acordo com a vontade dele de derrotar a máquina. Qual é a chance de você ser o candidato do Pedrinho Schereni? Ele não sendo. O grupo dele compor com o seu para derrotar a máquina que está aí. Porque eu falei isso em algumas entrevistas, falo no meu programa e vou dizer, repetir novamente e falar aqui com você, Marcelo, e com o telespectador que está nos assistindo agora ao vivo. Tem que ser um candidato só para derrubar a máquina. Porque senão polariza, senão fica... Então, o que acontece? Essa resposta, só quem pode dar é o ex-prefeito. Porque eu sou candidato, né? Tenho um projeto para a cidade, acredito nesse projeto, né? Vou te dar aqui um exemplo. Uma das minhas propostas é a seguinte: para que a gente represente uma mudança de governo, o grupo de secretários municipais tem que ser composto por pessoas que nunca foram secretários. Essa é uma defesa que eu faço, é uma bandeira minha que eu tenho. Então, não é só o candidato a prefeito que é novo. É o grupo político que vai governar a cidade lá na frente, também tem que ser novo. Então eu hoje, como pré-candidato, defendo que um futuro governo de uma nova gestão tem que ser composto por secretários, pessoas que nunca foram secretários. Aí você vai perguntar, mas Marcelo, tem pessoas boas que já foram secretários municipais e que foram bons. Eu também acho. E que pode nos ajudar no governo. Mas não sendo secretário. Mas não comandando aquela pasta. Né? Pode ser um conselheiro, pode ser alguém para dizer, olha, vamos por esse caminho. Não, eu acho que um conselheiro, um assessor do gabinete, para dizer, olha, esse aqui, vamos por esse caminho, vamos conversar com o secretário, eu acho que pela experiência que a gente tem, vamos por esse caminho. Mas o condutor daquela política tem que ser, no meu ponto de vista, de São Francisco, primeira coisa, tem que ser da nossa cidade e tem que ser uma pessoa que nunca tenha passado na pasta. Por que eu falo isso? Porque você garante, Kess, quando você vai falar com o eleitor, que você é novo, que você é mudança, que você vai renovar, você garante que o seu grupo político que vai te ajudar a governar também é novo. Novo não no sentido de idade, mas novo no sentido de dizer, olha, é uma novidade para competente e novidade. O grupo de secretários. Né? Então, será que essa bandeira o outro grupo político estaria disposto numa composição da gente levantar junto? Né? Então, quem tem que dar essa resposta não sou eu. Né? Eu sou candidato porque eu acredito nessas bandeiras. Uma outra bandeira, eu defendo que a gente tem que acabar com o cargo de subsecretário. Não tem que ter subsecretário. Tem que ter o secretário e a equipe que vai trabalhar aquela secretaria. O subsecretário
com todo respeito, tem vários amigos subsecretários, mas inclusive alguns deles vão concordar comigo, embora não possam falar isso, Evidentemente. né? Não posso falar, que eles ficam ali sem muito ter o que fazer. Não porque eles querem. Tem muita gente ali boa, subsecretária boa hoje, atualmente, vários amigos subsecretários, que se desse a secretaria para o subsecretário, o negócio estava andando muito mais. Você está entendendo? Então, eu defendo essa coisa, uma forma de economizar, de não gastar dinheiro à toa. E fica aquela pergunta, será que o ex-prefeito, né, concordaria com isso? Então são algumas bandeiras que eu defendo, né? Eu, por exemplo, eu defendo que a gente precisa colocar em São Francisco como caráter experimental 3 polos de escolas em tempo integral. Colocar 3 polos de tempo integral. O aluno vai chegar às 7 horas da manhã e vai sair 6 horas da noite. Eu já defendi isso lá atrás, né? E continuo defendendo. Eu defendo que a escola municipal Professor Erval se transforme numa escola militar. Então a gente tem algumas ideias que pode ser que isso choque com alguma outra, né? Então essa vamos dizer, essa possibilidade, ela tem que ser muito mais programática, quer dizer, muito mais de propostas do que de nomes. A gente que assim está errando muito já há algum tempo quando a gente vai buscar um nome para ser o salvador da pátria de São Francisco. Não existe esse salvador da pátria, não existe esse nome que vai transformar São Francisco. Existe um líder, alguém que lidere um projeto, um grupo político, que tem um projeto diferente para São Francisco, ideias novas para São Francisco. Não que seja de fora, né? Gente da terra, a gente tem condições de fazer isso aqui. Então o que eu estou defendendo hoje é apresentar à população de São Francisco, em 2020, um projeto novo, que vai dizer, olha, a Secretaria de Agricultura vai caminhar por essa linha, não é mais como sempre foi, vai ser dessa forma. Olha, a Secretaria de Turismo vai fazer dessa forma, nós não vamos fazer mais do jeito que a gente foi. Então, é isso que o meu coração vai ficar, eu vou ficar muito feliz se a gente conseguir apresentar isso ao povo. Se o povo entender que é isso que tem que acontecer, muito bom. Mas se não entender, eu apresentei o projeto, defendi, não tem aquela história, combati o bom combate, né? Fui para cima e defendi o que eu acredito. Porque muitas vezes, foi o que eu falei, a gente busca um nome. Aí na empolgação da eleição, a gente se alia a um nome, a uma pessoa que é muito boa, gente boa, não sei o quê. Quando entra no governo, não tem a proposta. Aí você fica aí, sabe o que é aquela não história? Tem aquele planejamento. Que até uns políticos mais velhos falam, é aquela história de você ganhar perdendo. Você ganha a eleição, mas perde o governo, vê o governo desandar, né? Então adianta hoje a gente só para dizer que ganhou a eleição? Então vamos construir esse projeto, é o que eu estou defendendo. Marcelo, eu estou de frente hoje com o Marcelo Garcia, 18 horas 26 minutos, ao vivo no Facebook, na internet. Daqui nós vamos replicar em vários grupos, no WhatsApp, nós vamos botar nos nossos blogs, no nosso site. Nessa conversa muito boa, nós já estamos caminhando para o final, mas tem algumas perguntas aqui ainda. Marcelo, eu gostaria que você falasse aqui para nós, que você aborda muito esse tema, esse assunto da Prefeitura de São Francisco no seu programa, na sua live, que é essa folha 2, essa folha de pagamento inchada, é a Prefeitura que não paga o povo. Eu gostaria que você desmiuçasse um pouquinho aqui para nós. Essa folha 2 que você rotulou aí, que você falou e denominou, o que está acontecendo? Aonde que se perderam? O que aconteceu na Secretaria de Administração da Prefeitura de São Francisco? Não consegue pagar o povo? Essa folha 2, o que está acontecendo, Marcelo? Eu acho o seguinte, você tem vários caminhos, volto a falar na questão da prioridade, né? A questão da história da folha 2 é porque a gente começou a identificar que a Prefeitura estava, para não aumentar o índice da folha, porque como nem todo mundo sabe, mas a Prefeitura só pode gastar de tudo que arrecada 54% com a folha de pagamento, até 54%. Então, se você arrecada R$100, você só pode gastar R$54 com a folha. Como esse limite estava ultrapassando, né, aí buscaram uma outra alternativa, né, que é uma outra forma de fazer pagamento à pessoa física, diretamente à pessoa física, que existe
era programado para isso, mas para alguns serviços, né? Isso é ilegal, isso é errado, né, Marcelo? Kerson, eu não posso dizer que é ilegal ou errado. Quem vai dizer é o Tribunal de Contas, né? Eu acho que essa situação já foi encaminhada, né? As pessoas que estão envolvidas vão ter que pelo menos responder ao que está acontecendo, porque é uma situação muito complicada que surgiu ali da Secretaria de Fazenda, por exemplo, com o empenho, né? O empenho desses valores era num CPF de uma pessoa só. O empenho da folha, dessa folha, era num CPF de uma pessoa só. Então você tinha ali 6 milhões de reais empenhado num CPF de uma pessoa só. Então assim, eu queria dizer que isso já foi encaminhado, já foi para frente, e a gente vai esperar o desdobramento disso. Eu não sei se vai ser agora ou se vai ser na análise das contas ano que vem, das contas de 2019, não sei exatamente quando vai ser, mas eu tenho certeza absoluta que, no mínimo, essas pessoas vão ser convidadas a se explicar. Marcelo, teve uma polêmica aí envolvendo, nos últimos dias aí, um caso que entraram num processo contra você, que você ia perder a oportunidade de não ser candidato, enfim, esse processo. Como que ficou nisso? Como que está nisso? Como que foi a perseguição, né? Botando você como alvo nisso aí, te perseguindo, porque hoje você é um pré-candidato e de uma forma ou outra isso incomoda, principalmente as denúncias que você vinha fazendo, que essa folha 2 aí, eu tenho certeza que é uma coisa errada, ilegal, eu estou falando, que ó, se tem uma folha e eles criam uma folha, peraí. Eu soube até que teve reunião extraordinária na prefeitura por causa dessa história da folha 2. Então você vê, isso é perseguição de denúncia que você vem fazendo, que não pode se calar. A população tem que saber das coisas que estão acontecendo, principalmente de errado dentro do setor da prefeitura, e não tem ninguém para falar. Se você não falar, se eu não falar, não tem. Então o que acontece? Como que está esse processo, essa perseguição foi como? Eu acho o seguinte, eu fui pego de surpresa com essa situação, porque, como eu já te falei aqui, a gente já conversou sobre esses temas, eu fui secretário municipal, fui vereador, passei mais de 30 milhões de reais no período em que eu fui secretário na minha secretaria. Eu não tenho nada, uma vírgula, dizendo assim, você tem que devolver dinheiro, você fez isso errado, você fez aquilo ali, você tem que fazer isso. Nada. E como vereador, também a mesma coisa, né? Eu entendo que aí fui pego de surpresa com essa situação, né? Uma denúncia do Ministério Público, né? É bom que deixa claro, uma denúncia do Ministério Público Eleitoral, dizendo que a minha prestação de contas tinha um problema, né? Houve um cruzamento de dados lá da Bolsa Família com a minha prestação de contas. Para que vocês entendam, existem duas formas de doar para a campanha eleitoral. Existe uma doação que é em dinheiro, você pega o dinheiro e doa, você tem que fazer um recibo eleitoral. A pessoa doou X. E existe a doação do serviço, né? De bens e serviços que eles chamam. Então, por exemplo, eu sou contador, sou advogado, quero trabalhar na sua campanha, mas não quero que você me pague nada. A minha doação para a sua campanha vai ser o meu trabalho. Eu tenho que colocar isso na prestação de contas, dizendo, olha, Marcelo, advogado, custava tanto o serviço dele, ele me doou o serviço. Mas quanto custaria o serviço dele se eu fosse pagar? Custaria X. Então você tem que botar que eu doei X estimado naquele valor em dinheiro. Foi o que aconteceu. O Ministério Público Eleitoral me denunciou dizendo que 5 pessoas que eu havia colocado o recibo eleitoral como se tivesse trabalhado como voluntária na campanha. O Ministério Público disse que essas pessoas não tinham sido voluntárias, que essas pessoas tinham recebido para trabalhar e eu coloquei o recibo como voluntário. 5 recibos eleitorais, né? Essa era a denúncia e aí daria como falsificação de documentos, né? E aí fomos chamados, houve audiência, as 5 pessoas foram chamadas lá como testemunha de acusação contra mim e quando chegaram em juízo disseram, olha, a gente trabalhou como voluntário na campanha do Marcelo, conheço ele. Desmentiu algumas de frente para a juíza, que estava, e para o promotor, audiência em juízo, né? E fui voluntária, uma falou assim, eu conheço o Marcelo desde criança, e é verdade. Todas falaram que foram voluntários, ou seja, o recibo eleitoral
estava com as informações que realmente eram verdadeiras, né? Que as pessoas confirmaram como verdadeiras. E aí tinha que morrer o processo. E aí, após as audiências, o Ministério Público, porque ele era o autor da ação, ele que me denunciou, o Ministério Público fala, a gente chama de alegações finais. O Ministério Público vai falar o que ele acha que depois das audiências a Justiça tem que fazer. O Ministério Público, após as audiências, disse: olha, eu denunciei, mas depois das audiências eu verifiquei que as pessoas foram lá e disseram que elas foram voluntárias, então, portanto, não tem crime e eu peço que absolva o réu. Morreu Maria. E aí, eu, para falar a verdade, que assim, já estava achando que Tranquilo. isso já estava resolvido. Tava né? por cima da carne seca já. Exatamente. De repente, um belo dia, eu sou pego de surpresa com a notícia de que tinha uma sentença desfavorável a mim. Foi um blogueiro que me ligou. Eu falei assim: olha, não deve ser verdade, você deve estar lendo a inicial do processo. Você deve estar lendo a acusação inicial. Mas não sabendo que foram lá, não sabia. cavacaram. Aí eu falei assim: olha, então tem alguma coisa errada. Liguei para o meu advogado, não estava no sistema. Meu advogado: Marcelo, isso não é verdade. É alguma coisa aí, mas não é verdade, não está no sistema. Não tem sentença nenhuma. Aí o blogueiro me manda a sentença. Antes da sentença estar publicada, o blogueiro me mandou a sentença, e aí eu fiquei sabendo dessa forma que tinha sido feita uma sentença contrária ao pedido do Ministério Público, né, o juízo de São Francisco, que entendeu diferente do Ministério Público e pediu para me condenar, né? Aquela história da justiça, né? A gente recebe, aceita a sentença, mas não concorda. E aí, por não concordar, a gente fez um recurso, né, que foi para o TRE, né, o processo está no TRE agora analisando, e aí No dia de hoje, agora, tá lá no TRE? Antes do processo sair daqui, como é que funciona? Aconteceu a sentença, eu entro com o recurso. Antes do processo sair daqui... Esse agora de último. Esse agora. O Ministério Público tem que voltar a falar para ver se depois da sentença da Justiça, se ele entendeu, se ele mudou de ideia, se aconteceu alguma coisa que ele possa pedir lá para o TRE. O Ministério Público novamente, depois do meu recurso aqui, novamente disse: olha, não tem nada de errado. Ele... Agora de novo, dia 16 de agosto. Ele ratificou, né, confirmou a mesma coisa que já tinha falado, falou de novo que não tem crime, que não tem nada e que deveria me absolver. E ele concordava com o recurso. E aí agora subiu, está no TRE. Nós estamos aguardando, né, o posicionamento lá dos desembargadores, né, lá do TRE, e está um processo lá no TRE. Mas o que eu quero dizer que é assim, é que desde o início eu não fico inelegível, não perco meus direitos políticos. Por quê? Porque é diferente o processo eleitoral do processo administrativo, por exemplo. Eu tenho várias instâncias de recurso, né? Vai para o TRE. Se por acaso eu perder, eu não acredito, mas se eu perder no TRE, ainda tem o TSE, ainda tem os embargos, tem uma série de coisas que isso não tira a minha elegibilidade. Então eu sou candidato, independente, claro, que a gente está buscando para resolver esse processo, porque eu até outro dia fiquei um pouco triste com uma pessoa na internet comentando, uma pessoa até que eu gosto, né, porque falando assim: o Marcelo foi condenado, né, Sérgio Cabral foi condenado, Pezão foi condenado. Botou você junto com o Sérgio Cabral e junto então, com o Pezão? Não tem nada a ver, né, uma situação toda a ver. Eu quero dizer o seguinte, que é assim: olha, eu não comprei carro importado, eu não comprei casa em São Francisco, nem em outro lugar. Eu não estou pedindo propina de ninguém, nunca pedi propina a ninguém, né? Pode procurar os empreiteiros, quem trabalhou na prefeitura, para ver. É só procurar ver a minha vida, né? Porque se talvez hoje eu fosse um candidato com muito milionário aí, candidato, o pessoal ia desconfiar, né? Que eu roubei da prefeitura para ser candidato a prefeito, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não fiz nada desse, muito pelo contrário, a minha passagem nos cargos em que eu ocupei, agora por último na Fundação Leão 13, mesma coisa. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque não é desvio de dinheiro, eu não roubei dinheiro de ninguém, não recebi dinheiro roubado de ninguém.
não tem nada a ver com essa situação. Houve, foi o que o Ministério Público entendeu que tinha um erro, mas ele mesmo depois disse que não tinha, e houve uma sentença que o juiz entendeu, no meu ponto de vista equivocadamente, Marcelo, que às vezes pode ter uma dúvida na mente do eleitor. Eu sei, eu tenho certeza. Como que um processo já praticamente é resultado que favorável a você, uma juíza deu um resultado, né? Ali acabou, né? Como você falou, ouviu as testemunhas, ouviu você, ouviu quem acusou, para pegar coisa toda. O Ministério Público foi lá, deu o aval dele, que acusou mesmo, entendeu? O juiz vai lá e revira de novo e te dá uma condenação. que essa é a justiça, né? Essa é a justiça. Às vezes a gente, como eu disse, a gente tem que respeitar a decisão, mas não concorda, né? Como no meu caso eu não concordo. Nesse caso, realmente, eu assim fiquei, como eu disse, fui pego de surpresa. Todos nós. Né? Por conta dessa questão. A imprensa, foi uma todos nós. situação que eu já imaginava resolvida, né? Porque tanto é que a gente nem, vamos dizer assim, não foi nem muito divulgado isso, porque foi um negócio que já estava bem resolvido, mas a gente aguarda para ver qual será aí o entendimento das instâncias superiores, né? Espero eu que o mesmo entendimento do Ministério Público, né? Porque eu digo o seguinte: quem é o meu defensor? Quem é quem me defende? Quem é que está pedindo a minha absolvição? O Ministério Público Eleitoral. O mesmo que te acusou. O mesmo que me acusou. Então, assim, eu estou tranquilo em relação a essa questão, exatamente por essa questão do Ministério Público estar ao meu lado, né? Está dizendo, olha, não tem nada errado, realmente foi um equívoco nosso, né? A gente achou que estava, investigamos e vimos que não tem nada errado. Hoje eu estou de frente com Marcelo Garcia, 18 horas 39 minutos, neste domingo, 22 de setembro de 2019. Muito obrigado, Marcelo. Você Eu que tá agradeço, Kézio. É sempre um prazer, uma honra muito grande. E nossa entrevista caminhando agora para o finalzinho. Nós vamos para o bate-bola, jogo rápido. Eu desde já agradecer você. Foi muito bom estar com você. Eu acredito que com certeza a população de São Francisco, quem não está nos assistindo pode estar curtindo o seu domingo em outro lugar, mas vai assistir. Nossa entrevista vai ficar aí no Facebook, vai para o nosso blog, para o nosso site. E eu tenho certeza que o resultado que nós queremos, nós vamos ter, que é o melhor para São Francisco. Sem dúvida. Né? E a gente sabe que hoje nós não temos o melhor, mas nós teremos. Eu tenho Sem certeza. dúvida. E eu quero desde já dizer para você que o Grupo Questões de Comunicação está aqui à sua disposição. Você já Obrigado. sabe disso. Né? A gente traz isso a público hoje, novamente. Está aqui a hora que você precisar, que você quiser que a gente esteja junto, nós estamos juntos para caminhar, para estar junto. Eu posso falar isso para você aqui e pode ter certeza de uma coisa: nós venceremos, porque o povo de São Francisco merece o melhor. Não tenha dúvida, com certeza. Nós vamos vencer essa porque Deus, Ele dá oportunidade a gente, né? E essa oportunidade deu a alguns outros e não souberam aproveitar. É o nosso povo muitas das vezes que está sofrendo, que está perecendo, mas tudo tem um tempo, tudo é permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore que não seja da permissão de Deus. E a mão dele é pesada. Verdade. Só sabe, olha, na Bíblia diz, é melhor cair na mão do homem do que cair na mão de Deus. Se você cair na mão do homem, Deus te salva. E se você cair na mão de Deus? Verdade. Então, eu quero aqui, Marcelo, dizer, né, reafirmar um compromisso que nós temos, que eu torço que a oposição de São Francisco e todos aqueles que querem o melhor para São Francisco, juntemos para cairmos com o combate, com a luta, para a gente Mas vencer. eu acho que independente dessa questão, a gente não pode ficar perdendo tempo esperando. Não. Né? Não. A gente precisa lutar para construir um projeto com ideias, com Sim. propostas para a cidade. Porque o que o eleitor quer é isso. O eleitor está de saco cheio, enjoado. O povo de São Francisco está de saco cheio. Desse lenga-lenga de vai para um lado, vem para outro, e não sei o quê, e no final é a mesma coisa. Quem vai ajudar quem? Quem vai Você vai apoiar lá quem? para analisar, por exemplo, a Secretaria de Agricultura de São Francisco. Desde quando Barbosa foi prefeito até hoje, o sistema, o jeito de trabalhar ali é igual. É tão bom terra aqui, não sei o quê, mas não tem um apoio, não tem ninguém, um produtor. Aí vem há quanto tempo o produtor sofrendo? Sai governo, sai prefeito. Ou a gente dá uma virada de 360 e tira, né, quem já esteve lá e bota esse grupo novo,
dando a opção e a oportunidade de ter um projeto político novo. Então, independente dessa questão de junta ou não junta, né, de coisa, eu quero afirmar aqui para você o seguinte: nós vamos caminhar, o nosso projeto político vai caminhar, né, para a gente construir e apresentar ao povo de São Francisco uma proposta diferente, sem oportunismo, porque nós precisamos, a política, a gente tem que ser claro. Quando você me falou, vamos gravar ao vivo, mas se você falou um negócio assim que não... Gente, a gente tem que falar o que é do coração. Se a gente gravar aqui e pedir para editar, eu estou fingindo, estou mentindo, eu estou enganando, estou maquiando, enganando aquelas pessoas que porventura acreditam em mim. As pessoas têm que me conhecer sabendo quem realmente eu sou. Né? E hoje aqui ao vivo não tem como editar, né? Eu quero dar opinião. Então, a gente não pode acreditar nessa política que se bota como nova, né? Mas vem com um cheiro de oportunismo. Né? Eu precisava falar isso aqui, porque a gente precisa construir um projeto com pessoas de São Francisco. E é esse o caminho que a gente vai buscar e brilhar e trilhar para 2020. E brilhar. E brilhar, tá certo, não errou não. São 18 horas 44 domingo, nesse domingão, de frente com o que assim hoje é com Marcelo Garcia Macedo, ele mesmo. Eu vou agora pro bate-bola, jogo rápido, agradecer desde você agora pela audiência. Muito obrigado, gente, obrigado mesmo, obrigado de coração. Nossa entrevista vai ficar aí para você ouvir, curtir, tá sempre aí. Pode compartilhar, por favor, por gentileza. Vamos fazer uma corrente do bem, vamos fazer um multiplicador. Porque aqui nós falamos a verdade. Marcelo Garcia está aqui, uma pessoa autêntica, um jovem, posso dizer assim, autêntico, uma pessoa verdadeira. Está aí, com sua mão com a marca do trabalho, com o seu trabalho, pessoa lutadora. Está lá no Rio de Janeiro trazendo o seu pão de cada dia, de ter um emprego, mas também está aqui na nossa cidade, correndo atrás, todo dia, lutando, né, perseverando por melhor para a nossa cidade. Mexe com alguém de São Francisco, você vê. Marcelo pode te ver onde tiver, né? Você pode estar onde tiver. Eu posso dar um exemplo, Kézio? A gente precisa avaliar essas posições, esse posicionamento seguinte. Quando o Tribunal de Justiça quis tirar o Fórum de São Francisco, com a marca de São Francisco, onde estavam esses políticos aí que está dizendo que ama São Francisco? Eu, independente de ser prefeito ou estar na prefeitura ou não, a prefeita fez a manifestação lá, chamou as autoridades daquela que teve que fazer, ela fez de forma correta, né, defendendo a cidade. Eu busquei também os nossos deputados, as pessoas que a gente conhecia, ali em nome da cidade. Você podia ficar as pessoas, todo mundo vai se cruzar. Ou nem está aqui, porque tem gente que diz que é de São Francisco, mas nessa época não estava aí. Estava fazendo o quê? Se talvez nós não tivéssemos mobilizado, se dependesse dessas pessoas, não tinha mais fora hoje em São Francisco. Verdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que olhar um pouco também a história das pessoas, o passado das pessoas, onde as pessoas estavam nos momentos importantes da nossa cidade, né, das dificuldades da nossa cidade, independente. Ano passado, foi ano passado, ou esse ano, não me lembro agora, foi ano passado, nós conseguimos aqui emendas para a cidade, independente da prefeita, seu oposição à prefeita, nós conseguimos emenda, ela sabe disso, que eu mandei a cópia da coisa para a prefeitura. Então, assim, a gente quer ajudar a cidade, de alguma forma, ajudar a nossa cidade. Nós podemos não concordar com o governo que está aí, sim, mas dentro das nossas possibilidades, a gente tem que ajudar São Francisco. Sim, né? Sem sombra de dúvida, Marcelo. E nós parabenizamos você por essa atitude. O povo de São Francisco parabeniza você. Quando você defende a gente lá em Brasília, lá no governo do estado, como você sempre está, o povo de São Francisco se sente muito honrado. Você está lá levantando a bandeira, sabe que aonde você está lembrando a nossa São cidade. Francisco, com certeza. Marcelo, bate-bola, jogo rápido, para encerrarmos a nossa entrevista nesse bate-papo deste domingo, 22 de setembro de 2019. São 18 horas e 47 minutos, nós estamos ao vivo, de frente com o que é assim, ao vivo, especial hoje. Vamos lá, Marcelo. Religião. Eu sou católico. O ex-presidente Lula. Acho que teve o lado bom dele, mas o lado negativo do grupo político que estava, né, de governar o país, dessa questão da corrupção, foi ruim. Inimigo. Não tem inimigo.
Rivalidade. A rivalidade é saudável da disputa, né? Mas ela tem que ficar até um determinado ponto, né? Perseguição. Estou sofrendo na pele. Deus. Acima de tudo, né? Grande nosso mestre. Oportunidade. A oportunidade, ela é o início de todo um trabalho, de todo um caminho. As pessoas precisam ter essa palavra, precisa estar aberta na vida das pessoas. Oportunidade. Futuro. Olha, o futuro eu vejo como muito positivo, promissor. Um arrependimento. Não me lembro. Sonho. Olha, eu tenho o sonho de ser prefeito da minha cidade. Ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Sérgio foi, igual falar do Lula, igual o Lula, né? Ele, por exemplo, a nossa cidade teve vários pontos positivos, mas no contexto geral acabou com o estado, né? Então não podemos nem ter vamos dizer assim, uma ação positiva dele. Acabou sendo manchada com tudo que ele fez de errado para o estado, né? Um pastor. Pastor? Caramba, porque assim, com tantos amigos pastores que a gente tem, você vai me colocar aqui na saia justa de falar de um pastor, eu vou estar pecando aqui e esquecer dos meus outros amigos. Tá bom. Traição. Olha, porque essa traição, eu acho que a vida, ela vai ensinando a gente a conviver com essa questão da traição, mas não é correto, né? Não é correto. Amigo. Amigo muito importante, e eu tenho muitos amigos. Poder. O poder, ele é passageiro, se a pessoa não entender isso, ela se perde. Sabedoria. Fundamental para as decisões. Família. Família é importantíssimo. Família é a base, família é quem te sustenta, quem te segura, quem te dá o ombro para você chorar, quem compartilha com você os momentos de alegria, né? Então é tudo, é toda a base para a gente poder ser o que a gente é. Ação social. Ação social é talvez hoje um trabalho mais dignificante de um setor público, onde você dá a mão àquela pessoa na hora que ela mais precisa. Um deputado federal. Deputado federal, vou falar aqui o deputado Sóstenes Cavalcante, um bom deputado. Um deputado estadual, Estado do Rio de Janeiro. Deputado estadual, aí você vai me botar também na saia justa, né? Que você... Mas a gente, assim, eu vou falar aqui dos deputados da região, né? Que é o deputado Bruno, o deputado João Peixoto, o deputado Rodrigo Barcelar e o nosso deputado Gil Viana. Eu tenho visto que eles têm se empenhado dentro das dificuldades do Estado para trabalhar, e quero falar aqui de um amigo também, que é o deputado Chico Machado, que tem feito um trabalho na Assembleia que eu tenho visto muito importante. O governador do Estado do Rio de Janeiro hoje, Wilson Witzel. O governador Wilson, ele tem, com a sua equipe, e aí eu quero registrar aqui também o vice-governador Cláudio Castro, que tem sido o braço direito lá do nosso governador, tem conseguido implementar uma política que o Estado há muito tempo não via, de austeridade, né, de buscar aí a forma correta de governar. Então eu hoje parabenizo e acho que o Rio de Janeiro, se for nesse ritmo, a gente vai voltar a ser o Estado que a gente era há algum tempo atrás. São Francisco da Itabapoana precisa de um grupo político que transforme a vida das pessoas. Quem é Marcelo Garcia Macedo? Marcelo é um cara humilde, de Gargaú, filho de Delso e de Dona Lígia, pai da Lívia, casado com a Edileia, né? E que ama São Francisco, que ama essa terra, que tem paixão porque me dedico, né? Abro mão de muitas coisas para estar aqui hoje vivendo em São Francisco. Marcelo, muito obrigado. Obrigado de coração, mais uma vez. E dizer a você, as portas estão abertas. Obrigado, Tá? obrigado. Eu que agradeço, e agradecer a todos aí os internautas, quem assistiu ao vivo, quem vai assistir depois. Dizer que é sempre um prazer estar aqui com você, Cassim. Muito obrigado. Ao vivo, 18 horas e 52 minutos. Hoje eu tive de frente com Marcelo Garcia, e domingo que vem tem mais de frente com o Cassim. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana. Que Papai do Céu nos caminhos nos guie, no caminho da verdade e da justiça, na vereda da sua santidade. Forte abraço a todos. Até, Brasil.